Pronto, já começou a gravação, certo? Ok, até aí, pessoal? Ok. Então, pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. Estamos agora realizando a nossa última aula da disciplina. Está chegando ao fim, né? Dessa jornada. Então, no intuito da aula de hoje é fazermos alguns exercícios resolvidos de todos os conteúdos abordados, os principais conteúdos, as principais questões, que irão certamente ajudar vocês aí na resolução desta última prova final. Tá? É uma prova final que, se eu não me engano, são 15 questões, inclusive alguns até já fizeram, que ela está disponível desde o dia 5, e vocês têm até o dia 11 para fazer essa prova final. Então, é um apanhado geral de todas as questões. Então, o intuito de hoje é resolvermos essas questões para melhor fixação e para vocês terem esse material também escrito, disponibilizado depois e também no vídeo, e certamente vai ajudar vocês aí a resolver esses exercícios. Tranquilo? Então vamos iniciar. Vou colocar minha mesinha digitalizadora aqui. Então nessa primeira questão aí, pessoal, é uma questão de funções, tá? Então você tem uma função f de x é igual a 2x sobre x menos 2 e ele pede para você determinar o domínio dessa função. Então lembrando, o que é o domínio de uma função? O domínio de uma função são todos os valores de x que satisfaz a função. Então, normalmente, quando você tem frações ou tem raízes, alguns valores a função não vai satisfazer, ou seja, não é todo o valor que você substitui lá que a função admite esse valor. Por exemplo, aqui nós temos uma fração. Note que na parte de cima é Professor, 2x. Oi. professor Larissa levantou a mão, que o áudio dela tá com problema. Aí fala aí, Larissa. Oi, Larissa. Porque a tela tinha saído, aí eu queria que era a minha internet que tá ruim, ou se era a minha internet, eu que tinha dado bug aí de novo, entendeu? Mas eu tô aqui de novo, obrigada. Tá joia, certinho. Então, pessoal, no caso aqui, voltando, né, como é uma fração, o que acontece com essa fração? A parte de baixo do denominador nunca pode ser o quê? Zero. Nunca pode ser zero, correto? Nenhuma fração não pode ser zero embaixo. Então, o que acontece? Ó, fazemos assim, ó, x menos 2 tem que ser o quê? Tem que ser diferente de quanto? De zero, ou seja, isso aqui tem que ser diferente de zero. Aí nós temos uma pequena inequação. A gente chama de inequação porque é um símbolo de diferente aqui, ó. Resolve normal igual uma equação. Letras de um lado e números do outro. Como aqui está menos 2, passa para cá o quê? Mais 2, né? Então, Dois. x vai ser diferente de quanto? De zero, que já está, mais 2. Ou seja, x tem que ser diferente de quanto? X tem que ser diferente de 2. Ou seja, então essa função admite qualquer valor de x, exceto o x igual a 2. Porque se for 2, 2 menos 2 vai dar quanto? Vai dar zero. E aí não pode. Então, qual é o domínio dessa função? O domínio vai ser o conjunto formado por todos os valores de x pertencentes ao conjunto dos números Aí é reais, tal que acontece o quê? x diferente de 2. X diferente de 2. Entendeu? Então, esse daqui é o conjunto que é o domínio desta função. Então, se tem uma fração, você tem que colocar que tem que ser diferente de zero, resolve na equação e acha o valor. Tranquilo? Aí, certamente, lá na prova lá deve ter uma ou duas lá de funções para vocês fazerem. Agora, aqui a gente entra um pouquinho já nas exponenciais, tá, pessoal? O que é uma função exponencial? Uma função exponencial é uma função que tem um expoente, né? Ou seja, você tem 3 elevado a x é igual a 81. O ideal aqui é fazer o quê? O ideal é fazermos com que as bases fiquem o quê? Iguais. Como aqui a base é 3 e 81 é bem maior, o que eu faço com 81? Fatora.
fatoro lá naquela, a gente chama de fatoração de números primos. 81 pode por quanto? Por Por 2 3. não dá, né? Porque é ímpar. Vamos pro próximo. Qual é? 3? Por 3 dá? Dá, que Aí a soma dos algarismos dá 9. qual é a regrinha aqui, pessoal? A gente soma. 8 8 e mais 1, A 8 e 1, soma 9, né? dos algarismos dá 9, então 9 dá. é dividido por 3, então 81 também é. Então eu divido por 3, ó. 81 por 3 vai dar quanto? 27. 7. Ó, 2 mais 7, 9. Isso aqui dá por 3 ainda, ó. Vai dar quanto? 9. E o 9 dá por 3, que dá 3. E o 3 só dá por 3, que dá quanto? 1. Ou seja, quantos 3 nós temos? 4. Então 3 vai dar 4. Então posso escrever assim, ó. 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 4. E uma vez que as bases são iguais, o que acontece? Cancelamos as bases. Implica que x tem que ser quanto? 4. Portanto, a solução desta equação é 4. Tranquilinha, né, pessoal? Essa outra agora, de um lado a gente tem a base 7 elevado a 2x menos 2 igual a 49. Então, o que eu faço? Pego 49 e fatoro. 49 dá por 2? Não, né? Porque é ímpar. Por 3? Vai dar por 7. Por 3 não dá, porque quando eu somo aqui, ó, 4 mais 9, 13, não dá. Por 5 não dá. Então, qual é o próximo? 7. 7. Dá por 7, dá. 49 por 7, dá 7. 7 por 7 dá quanto? Dá 1. Ou seja, quantos 7 nós temos? 7 elevado a 2. Então, quer dizer o seguinte, ó, 7 elevado a 2x menos 2 é igual a 7 elevado a quanto? Elevado a 2. Bases iguais, cancela. Tem o expoente aqui, ó, 2x menos 2, que tem que ser igual a quem? Tem que ser igual a 2. Aí nós temos uma equaçãozinha de primeiro grau. Como é que resolve ela? Letras de um lado e números do outro, né, pessoal? Esse menos 2 que está aqui passa para cá o quê? Mais 2, né? Então nós temos que 2x é igual a esse 2 que já está quietinho, mais 2, que esse menos aqui veio para mais. Então 2x é igual a quanto? 2 mais 2 vai dar 4. O que esse 2 faz aqui agora? Divide, né? Ele está multiplicando, passa o inverso. O inverso da multiplicação é o que? A divisão, né? Então x é igual a quanto? 4 dividido para 2. X é igual a quanto? X é igual a 2. Então a solução dessa equação qual é? 2. Formado pelo 2. Solução desta equação exponencial. Bom, tranquilo aí? Então, há duas equações exponenciais. Vamos agora resolver algumas de logaritmo, tá, pessoal? Lembrando que logaritmo ela é a função inversa da função exponencial, tá? Então, dado uma função exponencial, associada a ela existe a função que é inversa, que é a função logarítmica. Tudo bem? A função logarítmica ela é o quê? Ela é uma função y é igual a log de um número x em uma base o quê? Uma base a. Isso aqui é a função logaritmo, ó. Lembrando que essa base aqui, pessoal, ela tem que ser positiva. E se o logaritmo tiver sem base aqui, não aparecer a base, quer dizer que a base é quanto? 10. 10. Base aqui, ó. Nós temos o log de 5 na base quanto aqui? 10. 10. Não aparece, tá vendo? Mas a gente sabe que é 10, é base 10, ó. É a mesma coisa, log de 8 na base 10. Aqui ele está me dizendo que o log de 5 na base 10 é igual a um número A. Não sei quem é um A, é um A. E o log de 8 na base 10 é um número B. Aí ele manda a gente calcular a expressão do log de 40. Então a ideia de você dar alguns logaritmos e você pedir outro logaritmo é usar as propriedades de logaritmos. A propriedade especialmente da multiplicação, da divisão e a do expoente caindo.
Então, olha só, o que que 40 tem a ver com 5 e com 8? Existe alguma relação? 5 8 vezes vezes 8. 8 vezes 5, 40. Vou escrever como log de 5 vezes 8. E aí tem a propriedade de logaritmo que me fala o quê? Ó? Se eu tiver aqui, ó, o log, A multiplicação. A isso, o soma. log lá numa base A de um número x vezes y, isso é igual a quem? Ó? Ao log de x na base A mais o log de quem? De y na base A. Tranquilo? Ou seja, eu converto esta multiplicação em uma soma. Então, isso aqui vai ser o quê, pessoal? Log de 5 mais quem? Log de 8. Só que o log de 5 foi dado. Quanto é que ele vale? A. Ele vale A. Isso é igual a A mais... Quanto é o log de 8? B. B. A mais B. Pronto, então a expressão do log de 40 é A mais B. Ah, professor, mas quem é o A, quem é o B? Não sei, é A mais B. Essa é a expressão, tudo bem? Agora, no caso de 200, pessoal, pode fazer o de 200. Como é um pouco maior e a gente não consegue, assim, tentar... o ideal é tentar ver alguma coisa com 5 e com 8. Então, como é um pouco grande, eu aconselharia você fatorar, né? De fatorar e ver a fatoração em números primos dele. Ó, 200 dá por quanto? Por 2, dá? 100. Por 2, 50. Por 2, dá 25. Ô, 25 professor, foi. estou com uma dúvida. No caso, como um 200, eu poderia fazer como log de 40 vezes 5? Porque eu já achei o valor de 40, eu poderia usar isso? Poderia. Seria uma Ah, estratégia boa. então. Já tem um de 40 e o de 5, né? Poderia sim. Muito bem. Aqui, ó, 25 dá por quanto? Por 5. E vai dar 5. E por 5 dá quanto? Dá 1. Eu gostei. É uma estratégia. Eu já utilizar o de 40, né? 40 vezes 5 dá 200. Bom, pessoal, quantos 2 nós temos aí? 2 a terceira vezes quem? 3. 5 ao quadrado. 5 ao quadrado. Bom, então, só que lá o 5 aparece lá na expressão, né? Ele dá o log de 5 e o log de 8, né? Não é isso? Ele dá o log de 5 e o log de 8. Aí acabou, né, pessoal? Porque esse log de 200 pode ser escrito como, então? Log aqui, ó, de 2 à terceira, vezes quem? 5 ao quadrado. É Log isso? de 5 ao quadrado. Só que 2 à terceira é quanto? Isso nada mais é do que log de 8 vezes 5 ao quadrado. Aí aqui aplica como é que fala? A multiplicação se converte em uma soma, né? Então isso é igual a log de 8 mais quem? Log de 5 ao quadrado. Tudo bem? Log de 8 sabemos. Quanto é, pessoal? Log de 8 vale B. Só que aqui o log de 5 sabemos, mas tem esse quadrado. O que eu faço com esse quadrado? Usa a propriedade da potência. E tem a propriedade da potência. Se tiver uma base elevada na potência, a gente chama a propriedade do caimento da potência. Então, essa potência cai para frente, ó. Então, eu posso escrever assim, ó. Isso é igual a log de 8 mais... Esse 2 aqui cai para frente, ó. Para frente. Vai ficar 2 log de quem? 2 log de... Aí pronto, ó. Quem é o log de 8? Log de 8 é B, mais 2 vezes... Quem é o log de 5? É Ah, A. Então, ou seja, B mais 2A nos dá a expressão para o log de quanto? De 200. Ok?
E nesse aqui agora, pessoal, que é a diferença? Log de 30 menos log de 6. Bom, se na multiplicação a gente converte em uma soma, e se fosse uma subtração? Uma divisão. Uma divisão. Então, essa subtração aqui eu posso expressar como uma divisão. Ó. Fazer o logaritmo de quanto? Opa. De 30 dividido por 6. Que é o logaritmo de quanto? 30 dividido para 6 dá 5. 5. E o log de 5 foi Divide. dado. Quanto é lá? A. Então isso aqui simplesmente A. O valor dessa expressão é simplesmente A. Tudo bem, pessoal? Então, essa de propriedade de logaritmo não é tão complicada. O ideal é o quê? Nós utilizarmos as informações que foram dadas. Se foram dadas as informações, certamente vai utilizar, tá, pessoal? E aí, utilizar as 3 principais propriedades, que é a propriedade da soma, a da divisão e tem a do expoente, que o expoente cai. Tranquilo? Então, não é bicho de 7 cabeças nem nada. É tranquilo. Agora vamos passar para resolver algumas equações logarítmicas. Então, para a gente resolver a equação logarítmica, a gente tem que pegar um logaritmo e converter em um exponencial. Tranquilo? Através da seguinte relação. Ó. Se a gente tem aqui ó, log, sei lá, de um número x na base A é igual a y, isso é verdade se acontecer o quê, pessoal? A elevado a y igual a x. Isso, esse x que está aqui dentro, ó, ele tem que ser igual a essa base a elevado a y. Então, essa é a relação fundamental, ou seja, por isso que a logarítmica é uma função inversa da exponencial, tá vendo? Ó? Um logaritmo converte em uma exponencial, ou seja, um exponencial de base A aqui. Então, usando essa propriedade, o que acontece, pessoal? Ó, o que está aqui dentro, ó, que é 2x menos 4, tem que ser igual a quem? A esse 6 36. elevado a 2, não é isso? Isso. 6 elevado a 2. Que é 36. Isso. 2x menos 4 é igual. E aqui um cuidado, né, pessoal? Às vezes a pessoa faz essa potência com pressa e aí acaba errando isso aqui, ó. Não é 6 vezes 2 não, tá? O que é 6 ao quadrado? É o 6 duas vezes, né? 6 vezes 6, que dá quanto? Uma colega falou 36. Aí nós temos uma equação de primeiro grau. Como é que resolve ela? Letras de um lado e números do outro, não é isso? Então, o que eu faço com esse menos 4? Passa para cá mais 4. Então, eu tenho que 2x é igual a 36 mais 4. 2x igual. 36 mais 4, 40. 40. O que X é esse igual a 2 está 20. fazendo? Multiplicando. Passa o quê? Dividindo, né? Então, x é igual a quanto? 40 dividido para 2. E dá quanto isso? 20. Isto é, qual é a solução, então, dessa equação? 20. 20. Agora nós temos outra aqui, ó. É um logaritmo de x ao quadrado mais x na base 12 é igual a 1. A mesma coisa, pessoal. Quer dizer que esse aqui de dentro, ó, x ao quadrado mais x tem que ser o quê? 12 elevado a quanto? A 1. Que é 12 elevado a 1. Ou seja, x ao quadrado mais x. 12 elevado a 1 é quanto? 12, né? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 12. Como está positivo, passa para cá o quê? Menos 12, igual a zero. Aí nós temos a equação de que grau? Segundo. Segundo grau. Entra em cena quem? Fórmula de Bhaskara, né? Basta. Delta. Quem é o delta, lembra? B ao quadrado menos 4AC.
fórmulas interessante, né? Lá no ginásio a gente dá aula disso aqui. Vou usar isso aqui quando? Você vai usar o tempo todo, né? Na vida o que mais aparece são funções do segundo grau, aparece bastante. Quem é o B? Lembrando que é 1 aqui, ó. Aqui tem 1, tá? Então, 1 ao quadrado menos 4 vezes. Quem é o A? O A é o outro 1 que aparece aqui, ó. 4 vezes 1 vezes. Quem é o C? Menos Menos 12. 12. Tá atento também aos sinais, tá, pessoal? Para não errar, tá? Então, delta é quanto? 1 ao quadrado 49. vai dar 1. Ó, menos aqui com menos vai dar mais. 4 vezes 1, 4 vezes 2 vai dar 48. Na verdade, era para ter colocado 1 aqui. 1 mais 48 dá quanto? 49. 49. A gente sabemos que tem raiz exata. Quanto é 7, né? Então, vamos para outra parte. Qual é a outra parte? É a parte do x. Ó. X é igual a quanto? Menos b, Mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Então, x vai ser igual a menos. Quem é o b mesmo? 1 aqui, né? Então, vai ficar menos 1. Mais ou menos a raiz quadrada de 49 dividido por 2 vezes a. A é 1, né? 1. Então, isso vai ser igual a quanto? Ó? Menos 1. Mais ou menos. Raiz de 49 é 7 sobre 2. Aqui a gente vai tirar o x', porque a equação de segundo grau tem duas raízes, né, pessoal? X' e x duas linhas. Quem é o x'? Vai ser o menos 1 mais 7. Menos 1 mais 7 Dá sobre 3. 2. Que dá quanto? 3. 6, né? 6 sobre 2. Vai ser igual a 3. E o x duas linhas vai ser o quê? Menos 1 menos 7 sobre 2. Vai dar quanto? Que nada de fazer jogo de sinal, tá, pessoal? Não é menos com menos nada aqui não, tá bom? Aqui são Menos 8 dívidas, ó. sobre 2. Devo 1, devo 7. Tô devendo quanto? 8. Então, menos 8 por 2. Que vai dar? 4. Menos 4. Então, duas raízes. A solução, então, vai ser o quê? Então, a solução menos 4 e 3. Lembrando, se colocar o 3 primeiro e o 4, não importa a ordem aqui não, tá? O conjunto formado por esses dois valores aí. Beleza? Então, a equação de segundo grau é resolver através da fórmula resolutiva de Bhaskara. Bom, e no quinto agora a gente tem um probleminha, tá, pessoal? É um probleminha aqui de bactérias. Número de bactérias de uma cultura T horas após o início de um certo experimento é dado por esta expressão aqui, ó. Então, normalmente, bactérias, essas culturas, são funções exponenciais, né? Que elas se proliferam e elas crescem rapidamente através de uma função exponencial. Então, o número de bactérias no instante T, ó, você tem 2.000 bactérias vezes 2 elevado a 0,4T. Você tem um exponencial de base 2. Ele quer saber em quanto tempo, então a gente quer saber o valor de T, né? Quanto tempo a cultura atingirá 32.000 bactérias. Então o que é que eu faço? Eu vou pegar esta expressão e igualar a quanto? A 32.000. Então vou pegar 2.000 vezes 2 elevado a 0,4T igual ao número de bactérias que ele está dizendo, que é quanto? 32.000. 22.000. Bom, esse 2.000 aqui, pessoal, ele está multiplicando esta base 2 aqui, ó. Então, como está multiplicando, passa o quê? Dividindo, né? Então, 2 elevado a 0,4T é igual a 32.000 dividido por quanto? 2.000. 2.000. E aqui facilita demais a vida da gente, né? Porque tem uns zeros, então 2 elevado a 0,4T. Aqui o que que acontece? Eu posso cancelar esse zero, esse zero, com zeros aqui embaixo, ó. Ficou quanto? 32 por 2, que dá? 6.
16. 16. Ou seja, a gente tem uma equaçãozinha exponencial. Então, esse 16 aqui eu fatoro. 16 por 2 vai dar 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Ou seja, 2 elevado a quanto? 4, né? 2 elevado a 4. Então, seja 2 elevado a 0,4t é igual a 2 elevado a 4. Bases iguais. Cancela aqui a base, ó. Então, sobrou o quê? Que 0,4t é igual a 4. O que esse 0,4 está fazendo? Multiplicando. Então, quer dizer que t vai ser quanto? 4 dividido pelo 0,4. Quanto é que dá essa continha? 4 dividido por 0,4. Dá 10, né? Eu prefiro fazer com fração, acho melhor. Você pode converter aqui na fração, né, pessoal? Você pode fazer assim, ó. 4 dividido. O que é 0,4? 4 sobre 10. 4 sobre 10. Pode fazer essa divisão. Lembrando que na divisão de fração é o quê? Vai pegar a de cima e multiplicar por quem? Pelo inverso O da de baixo, inverso da de baixo. que é 10 sobre 4. E aí, como eu tenho esse fator 4 com esse fator 4, eu posso cancelar. Cancelar. Deu quanto? 10. Então, t igual a 10. Ou seja, 10 o quê? 10 horas, né? Então, ou seja, depois de 10 horas do experimento, a população de bactérias vai atingir 32 mil bactérias. Beleza? Beleza? Aí agora a gente vai entrar em algumas que envolvem seno e funções trigonométricas, tá, pessoal? Então, aqui na questão foi dado que o seno de um ângulo θ vale quanto? A sobre B. E o cosseno de um ângulo θ vale C sobre quem? B. Ele não colocou valores, ele colocou valores em letras aqui, tá, pessoal? Lembrando que esse B aqui não pode ser zero, tá? Qualquer número aqui, exceto quanto? Zero, por causa da divisão, né? Então, ele pede, com base nisso aí, a expressão da cossecante. Como é que eu calculo a cossecante? Aí existe uma Professor, me relação. lembra a coisa que eu esqueci. A cossecante é 1 sobre a secante? Não, é um sobre. Ó, não tá o coss aqui? Ah, De cosseno? então o cosseno? Não é cosseno, não, é o contrário, é seno. A 1 sobre o seno? Sobre seno. Tá bom? Viu, viu. Agora Obrigada, professor. agora a secante que começa com sé de seno, aí você fala, é um sobre o seno. Não. É um sobre quem? Tangente. Cosseno. Não. Cosseno é mesmo? Eu atrapalho Você essas decora razões assim, né, pessoal? trigonométricas A todas. cossecante começa com cossa. Aí, não é cosseno aqui embaixo, não é o seno. E que começa com sé, coloca o contrário, tá? Aí ficou, então ficou, ó, 1 sobre. O que é o seno de θ? É A sobre B? Isso. Ficou 1 dividido por A sobre B. Aí essa continha eu tenho que fazer como? Eu vou pegar a de cima, que é 1, vezes quem? O inverso B da de sobre baixo, A. que é B sobre A. O que eu faço? 1 vezes B, B sobre quem? A. O A vai multiplicar o outro 1 que está aqui, né, pessoal? Tem 1 vezes A, vai dar. Então, B sobre A. B sobre A é a cossecante. Quem vai ser a secante? É 1 sobre o cosseno. Vai ficar 1 sobre... Quem é o cosseno? É C sobre B. C sobre B. Aí a mesma regrinha. Eu vou pegar essa fração, vou pegar de cima, que é 1, multiplicar por quem? B sobre C, que B. é o inverso da de baixo. Lembrando que aqui embaixo tem 1. 1 vezes B vai ficar o quê? Vai ficar B. 1 vezes C vai dar o quê? C. Então é B sobre C, tá? Então ficou em função das letras B e C, A e B e C, porque não deu, lá deu em função dessas letras, tá bom? E o que é a tangente? Agora a tangente, pessoal, ela É A sobre C. é definida como seno de θ
dividido pelo cosseno de θ. Essa é a definição de tangente, é o seno sobre o cosseno, tá? Mas o seno é quanto? Quanto é que ele deu o valor do seno lá em cima? O seno foi A sobre B. B. Então a gente vai ter o que aqui? A gente vai ter, ó, A sobre B dividido por quem? O cosseno. Quem é o cosseno? C sobre B. C sobre B. Como é que nós fazemos essa conta? A mesma coisa, ó, A de cima, A sobre B, vezes quem? O B sobre inverso da C. de baixo. B sobre C. Aqui, pessoal, como tem esse fator B, o que eu posso fazer? Cancelar, ó. Ficou o quê? Ficou A Sobre sobre quê? C. A sobre C. Então, com os fatores iguais na multiplicação, a gente pode cancelar. Lembrando, como eu falei, eu posso fazer isso porque o B ele é diferente de zero, né? Para o seno ali ser definido. Bom, e o que é a cotangente? A cotangente está relacionada com a tangente. O que a cotangente é? Ela vai ser... É 1 sobre a tangente? Isso, é 1 sobre a tangente, é o inverso da tangente. Então, isso aqui é definido como... Isso é igual a 1 sobre a tangente de θ. O Que é professor A sempre sobre vai C. ter um ou vai ter aquela regrinha que vai olhar se o grau é 0 ou é 1? Não, é sempre 1. São relações... Isso aqui são relações trigonométricas, tá? Essas relações trigonométricas são essas mesmo. A cotangente é o inverso da tangente. A tangente é o seno sobre o cosseno. A secante é o inverso do cosseno. E a cossecante é o inverso do seno, ok? São Certo, relações obrigada. trigonométricas. Só que aqui, pessoal, a gente pode fazer uso do que já foi feito, ó, porque a tangente já calculamos. Quanto foi? A sobre C. A sobre C. Então, isso aqui vai ser 1 dividido por A dividido por C. Aí a regra é a mesma. Vai ser o quê? 1 vezes quem? C sobre A. C sobre A. Aqui embaixo do 1 tem quem? Tem 1, né? 1 vezes C vai dar C. 1 vezes A vai dar o quê? Vai dar A. Tá vendo que tem o inverso? Ó? C sobre A. Por quê? Porque é essa relação aí de inversa. Tudo bem? Então, são as relações estabelecidas entre essas funções trigonométricas. É claro, né, pessoal? Existem muitas outras relações também. A trigonometria ela é uma área bastante densa, né? Mas aqui é claro que no curso a gente não tem como ver tudo, a gente vê as principais, e aí ao longo do tempo que for precisando, for precisar de alguma coisa, pesquisa, vai buscando, entendeu? Mas aqui a gente não tem como ver todas, mas as essenciais, tá bom? Agora algumas que envolvem aqui as funções inversas da função seno, cosseno e da tangente. Dada a função seno, qual é a inversa do seno? É o É arco, o ângulo é o arco do cujo... seno. A função inversa do cosseno é o arco cujo cosseno. Da tangente é o arco cuja tangente, que é o arco tangente, ok? Então esses arcos aí são funções inversas. Então, por exemplo, eu quero calcular o quê? Y é igual ao arco cujo cosseno é quanto? Raiz de 3 sobre 2. Qual é a leitura disso, pessoal? A leitura disso é o seguinte, ó. Como que é arco cosseno? Quer dizer que o cosseno desse y, cosseno de um ângulo y, tem que dar quanto? Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Então, qual é o valor de y? Cujo cosseno dele é... Qual é o ângulo cujo cosseno 30 dele? graus. Aí a gente pode apelar... eu acho que tem naquela tabelinha, não tem? Lembra dela? Quem tem seno... Eu acho que não é 30 graus. Ah, é 30 graus, realmente. E sai também do triângulo equilátero, né, professor? Também sai do triângulo equilátero, né? Que você pega lá a altura e tal, né? Então, qual é a regra aqui, pessoal? Lembra? 1, 2,
3, 3, 2, 1. 2 embaixo de quem? 2 embaixo de todo mundo. E a raiz aonde não tem o quê? 1, né? Então, raiz aqui. Raiz aqui. Raiz. Raiz. Aqui não precisa raiz porque é 1, né? Então, qual é o valor de y, então? Cujo cosseno é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 está aqui, ó. Está aqui no cosseno, né? Raiz de 3 sobre 2. Qual é o ângulo? 30 graus. 30 graus. Quer dizer que y, então, ó, é igual a 30 graus. Que em alguns casos a gente pode converter em radianos. Como é que eu converto em radianos? É só usar aquela relação, né? De que 180 equivale a quanto? A π. Então 30 vai ser π sobre quanto? A x não, a π, né? Esse x aqui, não sei de onde é que eu tirei. 180 equivale a π. Então 30 vai ser o que de 180? Que fração é de 180? É a sexta parte, né? É 6. Π sobre quanto, então? Π sobre 6, tá? Acho que tem mais uma aqui agora. Y é igual 2 arcosseno de 1. Inicialmente, qual é a ideia aqui, pessoal? Passa esse 2 que está multiplicando para cá, ó. Dividindo, não é isso? Quer dizer que y sobre 2 é igual a quem? Arcosseno de 1. Aí qual é a leitura disso? A leitura disso é que o seno de um ângulo que é dado por y sobre 2 tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 1. Qual é o ângulo cujo seno dele vale 1? Não tem nos notáveis lá, né, pessoal? Mas a gente pode lembrar do ciclo trigonométrico, ó, que é fácil. Lembrando que esse eixo x aqui é o eixo dos cossenos, ó. E o y é o eixo do seno. Então, aqui nesse ponto aqui, pessoal, que coordenadas nós temos? Nós temos a coordenada que o x vale 1 e o y vale quanto? 0. E aqui o contrário. Vale o quê? Menos 1 e 0. E aqui em cima, nesse ponto? Agora, o x vale 0 e o y vale 1. E aqui embaixo é o contrário. Ó. X vale 0 e o y vale 1. Então, lembrando que quando nós temos um par aqui, ó, o primeiro número aqui, ele retrata o valor de x, que é o cosseno. E o outro, o seno. Então, qual é o ângulo aí cujo seno vale 1? Qual que é? Cosseno. Hã? Lembrando que o seno aqui é a segunda coordenada, ó. Onde é que é a segunda coordenada aqui desses 90 pontos vale graus. 1? É aqui, ó, tá Ah, vendo? sei. 90 graus. Aqui o cosseno de 90 é 0 e o seno vale 1. Então daqui também a gente tira todos esses ângulos, ó, pessoal. O ângulo de 90, o ângulo de 0, que é aqui, depois 90 graus, 180, 270, e outros ângulos também quando você vai andando, porque as funções trigonométricas elas são periódicas, né? Então, mas a gente, no caso, quando está fazendo arco, seno, arco, cosseno, a gente não está pegando todos os ângulos, está pegando os que são esses iniciais, os menores. Então, y sobre 2 tem que ser quanto? Tem que ser 90 graus, beleza? Então, o que acontece aqui? Aqui embaixo de 90 tem 1. Y vezes 1 vai dar y. 2 vezes 90 vai dar quanto? 180 graus. 180 graus. E vimos que 180 graus vale quanto? Vale π radianos, né? Então, pronto. Então, a expressão para esta questão é π. Tranquilo? Tranquilo, professor. E aí agora vamos entrar na parte de limites. Lembrando, pessoal, que essa parte de limites, derivadas e um pouco de integrais que vocês viram aí, é apenas uma introdução ao cálculo diferencial e integral. Tudo bem? Eu não sei no curso de vocês, mas acredito que deve ter 3 cálculos, né? Vocês já viram a emenda do fluxograma?
Chegaram a ver, não? Vi, mas não lembro, não. Possivelmente 3 ou 4 cálculos, não sei. Normalmente na física, que não é EAD, são 4 cálculos. Cálculo 1, cálculo 2, 3 e até o 4. Não sei o de vocês, tá? 4 também, viu, professor? Hã? São 4 também. Tem um 4 também? Tem. Que bom, né? Então tem muito cálculo aí pela frente, tá, pessoal? Então, o que acontece aqui? É apenas uma introdução, né? No cálculo 1, vocês vão ver com mais propriedades sobre limites, derivadas integrais no 2. Então, nós temos o limite desta função quando x tende a quanto? 2. A 2. Qual é a ideia aqui? A ideia é substituir o valor de x por 2. Então, vai ficar o que aqui? Ó? Vai ficar 10 vezes quem? 2 ao quadrado. Depois a gente faz as contas. Mais, o que o 2 faz? Multiplica, ó. 2 vezes 2 2. menos 5. Então, isso vai ser igual a quanto? Ó? 10. 2 ao quadrado vai dar 4. Mais 2 vezes 2, 4. Menos 5. 10 vezes 4, 40. 40. Mais 4, menos 5. Que vai dar quanto isso aí? Ó? 40 mais 4 vai dar 44. Menos 5. Dá quanto, pessoal? 39, né? Isso. Então, ou seja, o limite então, desta função, quando x se aproxima de 2, quando x tende a 2, é 39. E agora, quando tem essa raiz aí, é a mesma coisa, ó. O limite tende a quanto? O y tende a 2, eu tenho uma raiz quadrada, y ao quadrado mais 5, dividido por y ao quadrado mais 2y mais 1. Então, a ideia aqui é repetir essa raiz, ó. E aí, substituir o y por quanto? Por 2. Então, 2 ao quadrado. Quadrado mais 5. Mais 5. E aqui embaixo vai ficar o quê? Ó? 2 ao quadrado. Mais 2 vezes 2. 2 vezes 2. Mais 1. Mais 1. Repete a raiz de novo. Ó. E vamos resolver essas contas aqui dentro. Ó. 2 ao quadrado. 4, né? 4 mais 9. O 5. Então a gente faz 2 ao quadrado vai ficar 4. Mais 2 vezes 2 vai dar 4. Mais 1. Então, mais uma vez, repete a raiz, ó. Raiz. 4 mais 5 vai dar quanto? 9. Dividido. 4 mais 4, 8 mais 1, 9, né? 9 também. 9 dividido para 9, já pode fazer, dá quanto? 1. Então, raiz quadrada de 1. Dá quanto? Dá 1. Ou seja, então quer dizer, o limite desta função, quando o y se aproxima de 2, é 1. O limite vale 1. Tranquilo? Tranquilo. Por um limite aqui de uma função que envolve funções trigonométricas. Então, ele quer o limite, ó, de seno de 2x mais cosseno de 2x, e o x tende a quanto? A π sobre 2. Então, a ideia é o quê? Eu substituir o x por π sobre 2. Então, vai ficar o que aqui, pessoal? Seno. Vai ficar só π. Seno de 2 vezes quem? Ó, o valor de x, que é quanto? Π sobre 2. π sobre 2. Depois mais quem? Cosseno de 2 vezes π sobre 2. π sobre 2. Corta. Isso, esse 2 aqui pode cortar com esse, só cancelar o 2 com 2. Posso cancelar esse 2 com 2. Então, o que é que sobrou aí? Seno de π mais cosseno de π. Bom, quem é o seno de π e o cosseno de π? Lembrando que π aqui está em radianos, mas ele vale quantos graus? 180 é 0. Então, aqui é 180 graus, ó. Mais o cosseno de 180 graus. E aí, lembrando aí, para aquela tabelinha que eu acabei de fazer, dá para ver, né, pessoal? Vocês lembram?
180 graus está onde aí? Na tabelinha Dá aqui, ó. menos 1. 180 graus sai daqui, vem, 180 graus está aqui, ó. Quem esse ponto é? Esse ponto é 0, é menos 1 no x e 0, né? Não é isso? Isso, professor. Então, qual é o seno de 180 graus? O seno é a É 0. 0. Então, isso é igual a 0 mais... E o cosseno? Menos Menos 1. Então, mais menos 1. Ou seja, mais com menos vai ficar o quê? Menos 1, né? Mais com menos, menos 1. Então, ou seja, qual é o limite dessa função quando x tende a π sobre 2? Menos 1. Tudo bem? Vou uma água aqui. Agora vamos entrar aí um pouquinho nas derivadas, tá, pessoal? Calcular as derivadas de algumas funções. Já de cara aqui, ele dá uma função que é o produto de duas funções, ó, x à terceira mais 3x ao quadrado, x à terceira mais 2x ao quadrado. Lembra lá da regra quando a gente tem um produto de duas funções? Você tem uma função f de x, que é igual a uma h de x, vezes uma g de x. A derivada de f é f'. Como é que eu derivo um produto, pessoal? Eu derivo a primeira, mantenho a segunda, mais a Derivo primeira vezes a derivada da segunda. isso. Então, aqui, ó, a derivada da primeira vai ser h' de x, depois mantém a segunda, g de x, depois deriva a segunda, ou seja, g' de x, e mantém quem? A primeira. Então, essa é a regra aqui, ó. Deriva a primeira, repete a segunda, deriva a segunda, repete a primeira. Então, quem faz o papel do h para nós, pessoal? Essa daqui, ó. Essa faz o papel de h de x. E essa faz o papel de quê? G de x. Então, vamos lá, ó. Então, a f'. Olha na fórmulazinha aqui, ó. Vou derivar a h, que é a h'. Então, derivar h. Como é que eu derivo essa função aqui, pessoal? Lembra? X à terceira, 3x ao quadrado. Eu derivo ela caindo no expoente, né? E diminui num grau. Então, 3 cai aqui para frente, ó, vai ficar 3. E aqui o grau vai ficar quanto? 2, né? Então, fica assim, ó. 3x ao quadrado mais... E aqui, esse 2 cai, só que ele cai multiplicando 3, ó. 6x. 6 e aqui diminui um grau. Então, 6x vezes... Aí a segunda, que é a g, eu faço o quê? Só repito ela, ó. X ao cubo mais 2x ao quadrado. Mais 2x ao quadrado. Acabou? Não, né? Agora vamos para essa outra, segunda parte aqui, ó. O que que eu faço aqui? Vou derivar g e vou manter h. Então, qual é a derivada de g agora? Pela mesma regra, ó. Cai o 3, vai ficar 3x ao quadrado mais 4x. quadrado, mais... Aqui cai o 2 multiplicando com 2, ó, diminui um grau, vai ficar 4x. E a primeira aqui, que é h de x, só mantém ela, ó, repete ela. X à terceira mais 3x ao quadrado. Então, ou seja, essa Professor, na lista do senhor, o senhor não pediu para desenvolver isso aí, não foi? não, só para desenvolver. Foi Na realidade, muito pessoal, grande. a derivada Eu acabou vi aí. lá. Essa é a derivada da função, tá? Agora, é claro que se você lá no cálculo 1 estiver resolvendo um problema desse aí, certamente lá na resposta do livro, ele vai desenvolver essas contas aí. E vai dar uma resposta mais enxuta. Mas tudo bem, a gente está treinando aqui o quê? A gente está treinando apenas a entender o que é derivada das regras. Eu peguei e fiz, professor. Quando eu fui ver a resposta, o professor não fez, não, então eu saí apagando tudo, que deu um trabalho danado. Eu não me preocupei inicialmente em desenvolver isso aí, não, mas no intuito de treinar mais essa questão, tá bom? Mas de fato, eu teria que expandir isso aí, mas tudo bem. A gente está treinando aí essa questão de só de derivar. Certo, pessoal? Então não é difícil, tá? Tem que entender essa regra aí. Derivar. Tiver um produto de duas funções, deriva a primeira, mantém a segunda,
Deriva a segunda, mantém a primeira. Aí você vai longe sabendo essa regra aí. Agora, na letra B, nós temos uma divisão, um quociente. Ou seja, você tem aqui em cima uma h de x dividido por quê? Por um g de x. Ah, professor, agora qual é a regra? É a mesma? Não, não é a mesma. Como é que a gente deriva um quociente? Ó? Então, a derivada de f é f', então f' de x vai ser igual a quem? Ó? O que eu faço? Eu derivo a Deriva a primeira, primeira, que é h' de x, mantém a segunda, mantenho a segunda, que é g de x, menos, menos, tá, galera? O que eu faço? Deriva a segunda, vezes a primeira, que é g' de x, e manter a primeira, que é h de x. sobre a segunda ao quadrado. Isso, e um detalhe, ó, dividido pela segunda, que é quem? G, né? De x elevado ao quadrado, ó. Tem esse detalhe, tá? Além de ser o menos aqui, tem a divisão aqui pela de baixo. Então, quem vai ser aqui a regra? Aplicando, ó, f' de x vai ser quanto? Então, vamos lá. A primeira, que é x ao quadrado, que é h, vou fazer o quê? Derivar. Qual é a derivada de x ao quadrado? 2x. É 2x, que desce, né? 2. Vezes quem? AG, que simplesmente eu repeti o seno. Então, 2x seno de x. Aí, menos. A derivada da g. A g é o seno. Qual é a derivada do seno? É cosseno ou menos cosseno, professor? O cosseno. É cosseno, né? É o cosseno. Só lembrar aqui, ó, só dá para você lembrar aqui também, ó. Aqui nós temos, ó, cosseno de x, do lado de cá, menos cosseno de x, tá? Porque é na parte positiva e na parte negativa. Esse eixo aqui nós temos o seno de x, menos o cosseno de x, beleza? A derivada, ela vai nesse sentido aqui, ó. A derivada do seno é o cosseno, a derivada do cosseno menos o seno, entendeu? Nesse sentido. E se você fazer no outro sentido, vai dar o que? A integral. Então, aqui é a derivada. Então, a Ah, derivada eu do nunca seno... aprendi dessa forma, não. Legal. Não? Então, né, nesse sentido aqui, você deriva. A derivada do seno é o cosseno menos seno. É uma maneira de você decorar isso aí. A gente, a gente sempre tem essa dúvida, né? Então, a É, isso derivada aí, do seno é olha quem? aqui, toda hora atrapalha. Se é menos, se é mais, por Então, causa é o disso. cosseno. Vai ficar cosseno de x vezes quem? H, que é a primeira, ó, x ao quadrado. Tudo isso dividido por quem? Pela g de x ao quadrado. Quem é a g? O seno. Então vai ficar seno de x elevado ao quadrado. Então pronto, essa é a derivada. Para mim tá ótimo aí. Tá? Então é só lembrar dessa regra aqui, ó. E aí lembrar disso aqui ajuda bastante para derivar o seno, cosseno e lembrar quais são essas derivadas integrais também. Bom, na letra C, que é a derivada da exponencial e elevada a 3x ao quadrado. Aqui, Professor, aqui também, só uma pessoal. coisa, Ah, professor, oi. só uma coisa, voltando ali naquele círculo que o senhor estava agora. A derivada é assim, então a integral, como é antiderivada, basta ir no sentido anti-horário? Isso, é no sentido anti-horário. Ah, Se você for certo. aqui agora, ó, qual é a integral? Aqui vai a integral, ó, nesse sentido aqui agora. Qual é a integral do Isso. cosseno? A integral do cosseno é o seno. Qual é a integral do seno? Menos cosseno, entendeu? Legal, professor, Legal? gostei. Nunca tinha visto isso não, né? Não, não. É, mas Dessa forma aí não. essa daí ajuda bastante. Utilizei muito aí na graduação. Da aprendi. Agora, pessoal, a gente tem a derivada da exponencial. Lembrar, ó, se eu tenho f de u, f de um u é igual a e elevado a u, como é que eu derivo? A derivada que é f' de u vai ser igual a quem? Vai ser e elevado a u, ou seja, você simplesmente repete, só que multiplica isso pela derivada da de cima, ou seja, a derivada de u, que é u'.
Então, ou seja, é repetir o que já está, mas derivar em cima. Então, quem faz o papel de U para a gente aqui, ó, é 3x ao quadrado. Ó. Isso que faz o papel de U. Então, f' de x pela regra vai ser o quê? Vai ser repetir o que está, ó, e elevado a 3x ao quadrado. Só que vezes quem? A derivada de 3x ao quadrado. Quanto é? A derivada de uma composta, né? Deriva a É, primeira, mantém a segunda, não multiplica pela precisa não, derivada da como aqui é segunda. constante, 6x. é só descer a regra não precisa usar como um produto, não. Se quiser também vale, mas não precisa. Só Não descer precisa, aqui. não? 3 vezes 2, 6. 6 quem? 6. 6x, acabou. 6x. Se quiser fazer pelo produto também dá, porque na realidade é um produto, né? Deu uma função. É que eu uso a função composta, a derivada da função composta. Mas aqui no caso. Agora, por isso que é elevado a x, a derivada é elevada a x, porque o x, quando deriva, vira 1, né? Isso, Se eu pego exatamente. ali. Quando simplesmente é só aqui, ó, é f de x é igual a e elevado a x, ó. Você usa, na realidade, você está usando isso aqui, mas a derivada do x é quanto? É 1. Então, quem vai ser a derivada aqui? Ó, f' de x vai ser e elevado a x, só que vezes quem é a derivada do x. A derivada do x é 1. Ou seja, dá quanto? Isso. E elevado a x. Não muda nada. Mas quando você tem uma função aqui que não é só x, é uma coisinha, você tem que derivar ela, tá, pessoal? Então, essa é a derivada, ó. Se quiser, pega esse 6 e colocar aqui na frente para ficar mais elegante, ó, fica assim, ó, 6x vezes e elevado a quanto? 3x ao quadrado. Normalmente se coloca, né? Mas tudo bem, aqui estava certo também. E se eu tiver um ln? A ln de x é 1 sobre ln de x. Como ln de um todo aí, de um negoção, vai ser 1 sobre o negoção. Ah, Ln de mas 1 aí é que tá. O ln é um logaritmo neperiano, né? Que a base dele é o e, lembra? Isso, A é. base que é o e, ó. Então, ó, você vai, a regra é essa. Se você tem f de u é igual a ln de u, qual é a regra aqui? Ó? A derivada de f de u, que é f' de u, é igual. A regrinha é essa. É o linha. Você vai derivar aqui, ó, o linha e dividir por u. Essa é a regra. Ah, eita. Agora, É no mesmo caso que é a daqui por derivada, que é a x, derivada da 1. isso, é por isso que fica 1 sobre x lá. Entendeu? É verdade, professor. Mas aqui agora quem faz o papel de u é isso aqui, ó. Isso aqui que é u, ó, para Que nós. vai ser 2x mais 1. Isso. Então quem vai ser f', ó? F' de x. Usando essa regrinha aqui, ó. O linha sobre u. O linha é a derivada de x ao quadrado mais x, que sabemos que é quanto? Desce o 2, vai ficar 2x. E a derivada do x? O x É some. 1. Fica quanto? Zero? 1. Não, 1. fica 1, porque aqui tem 1 na frente, ó. Então 2x mais 1, dividido por quem? Por u, que é x ao quadrado mais x. Tudo bem? Então essa é a derivada, ó. É a linha, que é a derivada disso aqui, dividido por ela mesma. Então por isso que lá fica 1, porque quando você pega simplesmente o ln, ó, y é igual a ln, Professor. ln de x. Na realidade você usa essa regrinha também, mas a derivada do x é 1, ó. Quem vai ser y'? Vai ser a derivada, né? Fazendo o papel do u aqui, a derivada de x é quanto? 1 dividido por ele mesmo, sobre x. Por isso fica 1 sobre x. É porque, na verdade, a derivada do x, o 1 ele desce, aí tira 1 de lá, fica 0. Todo mundo elevado a 0 é 1. Dá 1. É. Na verdade, você usa também o expoente, né? Mas como lá fica expoente 0. Agora, pessoal, se tiver um seno de uma coisa composta, a gente tem que ter cuidado do seguinte: você vai, ó, se tiver assim, ó, y é igual a seno de um u aqui, esse u aqui pode ser um negócio mais complexo, né? Aí qual é a derivada? A derivada vai ser y', e primeiro, a gente chama de regra da cadeia. Primeiro você deriva o seno. Qual é a derivada do seno? Por aquele ciclo lá que eu mostrei para vocês. A derivada do seno é o cosseno, não é isso? Vai Isso. ficar cosseno de quem, pessoal? Cosseno de u. Só que vezes quem? A derivada do u.
que é U'. Entendeu? Então, olhando aqui, ó, quem faz o papel do U para nós é isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é o U. Então, o que vai ser a derivada F'? Derivada do 10x mais seno. 1, A derivada do seno é o quê? seno, Cosseno. cosseno, Cosseno disso aqui, ó. Então, vai ficar cosseno de 5x ao quadrado mais x. Só que vezes a derivada de 5x ao quadrado mais x. que é Seria 10x mais 1. Aí desce o expoente, vai ficar o quê? 10x mais a derivada do x é 1. 10x mais 1. Então, essa é a derivada, ó. Como esse cara aqui está multiplicando, se quiser colocar aqui na frente para ficar mais elegante, fica assim, ó. 10x mais 1 vezes quem? O cosseno de 5x ao quadrado mais x. Mas se deixar assim, tá certo. Não tá errado não, tá certo, tá, pessoal? Porque alguns livros colocam esse 10x mais 1 na frente para achar que é mais interessante, elegante escrever dessa forma. Tudo bem? Agora, quando você está derivando aqui, ó, simplesmente, se eu tiver lá simplesmente y é igual a seno de x, eu uso essa mesma regra aqui, mas não precisa estar necessariamente calculando essa linha. Por quê? Porque a derivada de seno é quanto? Do x é quanto? É 1, né? É 1. Então, na realidade, você faz aqui, ó, y' é igual a derivada do seno é cosseno de x, só que teria que vezes a derivada do x. Mas o x é um x simplesinho? É 1. Ou seja, isso é simplesmente cosseno de x. Entendeu? Então, mas quando tem uma função que não é 1, que é uma função composta, tem que ter o cuidado. Derivar ela também. Isso a gente chama de regra da cadeia. Sempre derivar a função de fora mais vezes a função lá de dentro. Vocês verão isso com mais detalhes lá no cálculo diferencial 1, tá, pessoal? Então, beleza. Agora, só um probleminha para encerrar essa parte, ó. Novamente, a cultura de bactérias. Nós temos uma cultura de bactérias, onde o número de bactérias se prolifera como essa expressão, 1000 é elevado a 0,5t. N é o número de bactérias, T é o tempo em horas. Ele quer o que isso aqui? O que é isso? dN sobre dt para T igual a 1. Derivada. É a derivada, ou seja, a derivada também são as nomenclaturas, né? Você tem y', você tem f' de x, você tem dy dx, entendeu? São notações diferentes. dN e dt quer dizer o quê? A derivada da n em relação ao tempo, ou seja, a derivada disso em relação ao tempo. Então, ó, dN, dt. Aí, pessoal, como tem a exponencial, é a regra da exponencial. O que você faz? Repete esse 1000, ó. Vai ficar 1000. Repete a exponencial, e elevado a 0,5t. E pela regra da multiplica. cadeia, multiplica pela derivada do expoente. É, Qual é a derivada de meio vezes t? meio, O t some, fica quanto? meio. Fica meio. Ok? Então, ó, dN sobre dt. Eu posso pegar esse 1000 e vezes o meio. Quanto é 1000 vezes meio? 500. Então, isso aqui vai ficar 500 vezes a exponencial de 0,5t. Essa é a derivada dessa função. Agora, ele quer t igual a quanto? A 0. Só substituir aqui por zero. Ó. 1. Então, para t igual a zero, isso vai implicar o quê? Que a derivada de n em relação ao tempo é igual a 500 vezes quem, pessoal? A exponencial É elevado a 0. 0,5 vezes 0. Só 0,5 vezes 0 dá quanto? Dá 0, né? Então, isso aqui é igual a 500 vezes E elevado a 0. Só que E elevado a 0 dá quanto?
Por quê? Porque toda base elevada a zero dá 1, né? Claro, se a base não for zero. Isso. Então, 500 vezes 1. Que dá quanto? 500. 500. Então, ou seja, no instante t igual a zero, a derivada, que é a derivada daquela função, dá 500. Tranquilo? Tranquilo. E agora, por fim, vamos fazer uns 2 exemplos aí de derivada, de integrais. Lembrando, pessoal, que a integral, também aqui é apenas uma introdução, e que a integral é a função inversa da derivada. Beleza? Então, aqui, se eu tiver essas integrais aqui, chama de integral definida, que você tem um intervalo de um lugar até outro, 2 até 3, mas tem as integrais também que são indefinidas. Quando é uma integral indefinida? É quando você tem, por exemplo, aqui, x elevado a n dx. Ele não define de onde até onde, tá vendo? A gente chama indefinida. Qual é a regra quando eu tenho um expoente aqui, pessoal? X elevado a n. Eu somo mais um em cima e coloco Isso, vai resultado pegar, no repete o x. denominador. E Soma no caso dessa aí, mais a constante. n mais 1, soma aqui em cima 1, divide por essa Por mesma N coisa. mais 1. N Mais a constante. mais a constante c. Isso aqui a gente chama de primitiva dessa função. Ó. É a primitiva. Por exemplo, antes de a gente for, por exemplo, lá, ó, vamos pegar aqui, por exemplo, se eu pegar qual é a integral de x ao quadrado dx? X ao cubo sobre 3 mais a Isso, vamos somar um constante. expoente, ó, x ao cubo sobre 3 mais c. Por que que isso aqui é uma primitiva de x ao quadrado? Porque Porque se eu derivar aí, eu já cai derivar 1. isso, ó, quando eu derivar, eu chego a x ao quadrado. Qual é a derivada? 3x ao quadrado sobre Derivada é 3. assim, ó, 3x ao quadrado sobre 3. Qual é a derivada da constante? 0. Zero. A derivada da constante sempre é zero, ó. 3 pelo 3 deu quanto isso aqui? X ao quadrado. Voltou para lá, tá vendo? Por isso que são funções inversas uma da outra. Chama de uma primitiva. Aqui é quase a mesma coisa, a diferença é que agora você vai substituir o 3 depois o 2. Qual é a integral de 4x à terceira? O 4 repete, ó, vai ficar 4. X à quarta sobre 4. Aqui usa essa regra aqui, ó. Soma 1 e depois divide o resultado embaixo. Então vai ficar x elevado a 4 sobre 4 mais. Qual é a integral dessa? 3. X elevado a 3 sobre 3. X elevado... Pô, ficou ruim aqui. Vou apagar esse trem aqui. Então, 3 vezes x elevado a 3 sobre 3. Lembrando que não precisa colocar mais c aqui não, tá? Porque ela é definida. Você coloca de quanto até quanto? Ó, de 2 até 3. O que eu faço com esse 4 e esse 4? Corta. Posso cortar, ó. 3 aqui eu posso cortar. Ficou quanto, pessoal? X à quarta Quarta. mais X ao a cubo. terceira. De quanto até quanto? De 2 até 3. 3. Aqui você vai utilizar o que a gente chama de teorema fundamental do cálculo. Vamos substituir o 3. Então vai ficar 3 à quarta mais 3 à terceira. Aí menos. Depois 2 substitui à quarta. 2. 2 à quarta. Mais quem? 2 à terceira. 2 à terceira. Isso aqui a gente chama de teorema fundamental do cálculo, tá? 3 à quarta. 3 vezes 3, 9 vezes 9 vai dar 81. 81. 3 à terceira. 3 vezes 3, 27. 27. Esse menos aqui vai fazer jogo de sinal com o cara que está aqui dentro, todos, né? 2 à quarta. 16. 16. A menos 16. Menos aqui com mais. Menos 2 à terceira. 8. Aí é só fazer essas contas aí, ó. 81 mais 27. Dá quanto? Vai dar 108, né? Menos 16, menos 8. Vai dar menos
24. Por que eu estou caçando com esse x aqui? Então, quanto é 108 menos 24? 8 menos 4 vai dar 4. 10 menos 2 vai dar 8. 84, né? Então, esse é o valor da integral, ou seja, da integral de 2 ante 3, tá? Lembrando que isso aí, pessoal, tem uma aplicação, que lá no cálculo vocês vão ver. A integral ela tem várias aplicações. Uma delas é o cálculo de áreas. Você tem uma área, um tipo de gráfico assim, ó. Você tem um gráfico lá, aí você tem um gráfico aqui, ó, em um determinado intervalo. Então, essa área aqui, ó, que ele calcula do gráfico, a gente chama de integral, tá? É a integral de um determinado canto até outro. Aí tem outras aplicações na física lá, como cálculo do trabalho, como a massa, a densidade de massa, uma série de aplicações, beleza? Bom, agora aqui tem função trigonométrica. Queremos a integral de 0 a π sobre 4 de menos seno de x menos cosseno de x. Aí aqui a gente vai ter que apelar para o quê? Lembra que eu falei agora há pouco? Cosseno de x menos cosseno de x, seno de x menos seno de x. Eu quero a integral de menos seno de x. A integral vai nesse sentido aqui, tá, pessoal? Vai ser cosseno de x? Então a integral do menos seno de x já está na cara. Aqui que é quanto? Cosseno de x. Então, isso aqui é igual a cosseno de x. Qual a integral do menos cosseno de x? Menos seno de x. Menos seno de x já está aqui, ó. Então, menos. Essa dica é muito boa. É boa? Essa é, professor. Por que não me ensinaram assim? Pois é. Vivendo e aprendendo, né? É Zero até 4. verdade. É quando a gente aprende a coisa o tempo todo que é difícil uma coisa, quando você aprende um método mais fácil é bom, né? Fala, poxa, que não me Nem tem ensinaram que decorar. Esse negócio de decorar não é pra mim, a não. Não aguento, decorar. não. Às vezes a gente tem que associar alguma coisa para tentar lembrar. É. É igual a tua gente. Eu sei porque é Cocá. É o prefeito daqui de Quieca. Aí eu pedi que ia colocar, Cateto oposto. É. Cateto oposto é o cateto adjacente. Aí, pessoal, o que acontece aqui? Vai substituir o π sobre 4 e depois o zero. Lembrando, tem um cuidado aqui com função trigonométrica, né? Porque nem se, às vezes esse zero vai zerar a função toda, claro, se for um polinômio. Se for função exponencial ou função trigonométrica, nem sempre, tá? Vai ficar como aqui, ó? Cosseno de quanto? Π sobre Seno de 4 45 graus. menos, ó, seno de quem? Π sobre 4. Menos, ó, menos, que é o teorema do cálculo. Essa mesma expressão, só que agora eu substituí do zero, ó. Vai ficar o quê? Cosseno de zero, menos, que esse menos que está aqui. Seno de quanto? De zero. Ficou assim. Bom, vamos lá. Cosseno de π sobre 4 é cosseno de 45. Que aquela tabelinha maravilhosa lá já nos diz que é quanto, pessoal? Raiz de 2 sobre 2, né? Então, aqui é raiz de 2 sobre 2. Aqui menos. Aqui também é raiz de 2 sobre 2. Menos. Com mais aqui vai ficar menos. Cosseno De 0 é 1. Menos com menos, mais. Seno de 0. Raiz de 2 menos raiz de 2 dá quanto? 0. Já pode cancelar, vai dar 0. Ó. Então, no final das contas, sobrou o quê? Menos cosseno de 0. Qual é o cosseno de 0? O cosseno de 0 é 1. Aí vai dar menos É 1. 1, né? Então, vai ficar menos 1. Mais. E o seno de 0? 0. 0. Então, no final das contas, menos 1 mais 0, que vai dar quanto? Menos 1. Entendeu? Então, ou seja, eu acho que aí foi a última, tá, pessoal, de integrais.
Bom, Eu foi a fiquei última, até com realmente. vergonha, professor. De Eu quê? interagi demais Hã? nisso. Interagiu demais? Eu gosto demais dessas partes assim de exatas. Não, mas é bom interagir, tá? Para não ficar Empolgado. também um negócio só vocês escutando aí. É bom também ter essa interação. Por isso que eu pergunto de um tempinho, para não ficar só eu falando o tempo todo ali e vocês só ouvindo, tá? Para quebrar assim um gelo. Mas E eu também, nas minhas aulas não tem jeito, eu não consigo dar aula lá na frente, só eu falando, sem eu perguntar nada. Sempre eu pergunto para os alunos, e aí, por que que é isso, por que que é aquilo? Para incentivar o cara a estar participando da aula, né? Bom, pessoal, aqui nós encerramos então essa parte aí, tá? De desses exercícios que é para vocês aprimorarem aí para a resolução dessa prova que tem até dia 11 para vocês fazerem ela, tudo bem? Eu acredito que vai aí auxiliar vocês muito bem aí. Agora, pessoal, antes de finalizar, eu gostaria de comentar algumas coisas com vocês. Essa é a nossa última aula, né? E aí o seguinte, a disciplina, na realidade, ela está prevista para encerrar dia 11, né? Porque são 2 meses de disciplina e foi dividida aí nessas 4 unidades, sendo que essa última unidade, que é a 4ª unidade, é apenas essa prova final e essa aula, ou seja, é bastante rápido. E aí, o pessoal, são os tutores, eles estão trabalhando aí nessa questão das notas, de corrigindo essas atividades, e depois estabelecer as notas para a gente. A gente vai pedir um pouco aí de paciência, porque foi meio que atípico, porque nós perdemos alguns dias aí teve um problema no sistema, não foi uns 2 finais de semana, não foi isso? Aí, Isso. inclusive, tivemos que remarcar datas, o pessoal pediu para remarcar as datas, então tudo isso aí é igual uma avalanche, né? Lá na frente vai ter que sofrer alguma coisa. Então a gente pede um pouco aí de paciência com relação a isso aí, tá? E aí, o que que acontece? Eu vou só colocar aqui, eu acho que tem que parar essa apresentação aqui, né? Parar essa apresentação aqui. Vocês estão vendo essa outra agora, pessoal, que eu coloquei aí, não? Não. Não. Que eu tenho que, no caso aqui, eu tenho que, peraí, só um minutinho, viu? Eu tenho que botar para apresentar de novo. E agora, vocês estão vendo? Cadê? Sim. Cadê o trem? Agora vocês estão vendo? Sim, estou ouvindo, estou vendo. Vou comentar o seguinte, pessoal, estava previsto aqui o nosso conteúdo programático, nós fizemos tudo aí, graças a Deus deu tudo certinho, da nossa forma. Nessa primeira unidade aqui, estava previsto uma lista de exercícios, um questionário que foi feito por vocês. Segunda unidade também, questionário lista. Terceira unidade, lista de exercícios e questionário. E, por fim, uma prova final. Tranquilo? Aí, o que que acontece aqui? Ó? Na primeira unidade, estava previsto aqui a lista de exercícios 6, o questionário 4. Na segunda unidade, o questionário 3, a lista valendo 7. Na terceira unidade, a lista valendo 6, o questionário 4. E a prova final valendo 10. Tranquilo? Aí, o que que Tranquilo, acontece? professor. Quando o pessoal, os tutores já começaram a corrigir algumas atividades, e aí na hora que eles corrigiram algumas atividades, eles atribuíram, no caso a lista lá, por exemplo, a lista da primeira unidade, que tem um valor de 6 aqui pela minha descrição do cronograma, eles avaliaram lá como 10, tá? Mas o que que acontece? Quando eles forem jogar na planilha de notas para me passar, eles vão usar a proporcionalidade. Ou seja, por exemplo, se o cara lá tirou 6 na lista, tirou 10 na lista, ele não vai me passar o valor 10, vai me passar o valor quanto? Vai passar o valor 6, professor. Vai passar o valor 6, tudo bem? Por quê? Porque o valor da lista da primeira unidade é quanto? 6. E por aí vai. Se ele tirou, por exemplo, lá
um valor 9. Ele não vai me passar 9, vai passar 9 vezes 6, que vai dar 5,4. Aí é claro que essa nota da lista vai ser somado com a nota do questionário, e aí vocês vão ter uma primeira média, que é a média da primeira unidade, e assim vai com a média da segunda unidade e a média da terceira unidade. Bom, na UESB, para a pessoa passar direto, tem que somar quanto? Quantos pontos tem que fazer? Na UESB? 21 pontos. Então, ou seja, se você pegou essas 3 notas, fez 21 pontos, dividiu, deu 3, quer dizer, você passou na disciplina direto. Tudo bem? Só que aí tem o caso de final. Quando é que o cara vai para a final? O cara vai para a final quando ele não soma os 21 pontos, ele fica abaixo de 21 pontos. Aí ele vai ter que tirar um valor lá na final. Então, o que acontece nessa última prova da gente, que vale 10? Ela tem 2 perspectivas. Primeiro, quem precisar dessa média final, ela vai ser o valor da nota final. E para quem não vai ficar de nota final, professor, tem que fazer? Tem. Ela vai substituir simplesmente uma nota menor. Vamos supor que o cara ficou com 7, 8 e 10. Mas aí na prova final ele tirou 9,5. Então eu vou pegar esse 9,5 e substituir a primeira nota dele lá. Então, ou seja, ele vai aumentar um pouquinho a nota, tá? Mas aquele que ele somou as 3 notas lá e ficou abaixo de 20, vamos supor que ele fez lá 15 pontos. Qual é a média geral dele? 5. 5. Aí a gente vai olhar agora a nota que ele obteve nessa prova final. Aí se nessa prova final, por exemplo, ele tirou 5, ele está passado. Esse é o critério da UESB, tá, pessoal? A UESB é assim, se a pessoa faz 15 pontos, média geral 5, ela precisa tirar 5 na final. Aí, é claro, se ela fez 16 pontos, ela precisa tirar menos do que 5. 4 e pouco. E aí vai. Quanto mais ele chegar próximo de 21, menos ele vai ter que tirar. Agora, se ele ficar abaixo de 15 pontos, ele vai ter que tirar mais na média, entendeu? Professor, eu estou com uma dúvida aqui nessa questão, por causa que no seu cronograma aqui dá 40 pontos, não é isso? Isso, mas é o que eu estou explicando aqui agora para vocês. A média de vocês vai ser com relação às 3 unidades, as 3 primeiras. Então não conta essa última, não. Essa última vai contar assim, como eu estou explicando agora. Vai ser uma prova final para quem não somar os 21 pontos. Tá. Aí você fala, mas eu somei 21 pontos e fiz a prova final. Beleza, ela vai substituir uma nota sua menor. Aí você vai ficar com a nota maior. Entendeu? Então não tem obrigatoriedade de fazer essa, é isso que eu... Né? Não, é obrigatório todos fazerem. Agora, se porventura a pessoa não fazer, achar que tá bom, não vou fazer. Ele não vai substituir nota nenhuma. Ele tá passado. No caso, não vai contar ela a princípio, né? Mas o ideal seria que todo mundo fizesse, até para melhorar um pouco a nota, entendeu? E também para ter um teste de conhecimento, que é a última prova que envolve todos os assuntos, seria interessante todos fazerem. Certo. Tranquilo? Tranquilo. Aí eu só peço aí para vocês, pessoal, um pouquinho de paciência, como eu expliquei para vocês. Assim, teve que adiar várias vezes as atividades, inclusive alguns até pediram, né? E também te entendeu porque também teve problemas aí, e é suscetível de ter, né? A educação EAD é assim mesmo. Às vezes a internet ali, um sistema cai por um determinado dia, outro, a gente entende isso aí. E eu espero também que o pessoal lá da coordenação também entenda o lado da gente, que depois querem essas notas, dos tutores também, tá, pessoal? Mas ficou entendido? Tranquilo até aí? Tranquilo, professor. Alguma dúvida pode perguntar. Sem dúvidas. Obrigado. E Valdeci, ficou tranquilo agora para você, entendeu? Ficou, eu só fiz essa pergunta porque, para mim, assim, eu teria a obrigatoriedade de fazer. Aí um colega meu falou, não, eu vou fazer só as 3, e aí essa última é só se eu não ficar bem, no caso. Então, de qualquer forma,
tanto eu quanto ele estava equivocado, né? De qualquer forma, eu vi que o certo é fazer todas, né? Agora, se porventura o cara lá não fazer, a gente vai reprovar ele, já que ele tá, se ele tiver aprovado nas médias lá, não vamos reprovar porque ele não fez, tá? Eu Se tiver, compreendi. é mesmo para conhecimento mesmo, tal. É, sim, sim, perfeitamente. Eu optei também por fazer uma prova nesse sentido aí, pessoal, para agilizar também o processo para os tutores. Imagina só eu tivesse que corrigir provas 40, 100 provas escritas, né, nessa unidade, agora que é corrido, tá, entregar nota seria complicado, né? Eu pensei nesse formato aí também. Mas ficou legal. Particularmente, eu gostei da dinâmica aí de avaliação. Aí, pessoal, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, falar agora, senão a gente... Professor, boa noite. Boa noite. Aquela atividade que foi feita nas unidades no Moodle, ela estava como pontuação 4, aí a gente tinha as tentativas. No caso, a nota que vale é a que a gente fez maior, independente da quantidade de tentativas que a gente teve? Lá tem esse negócio de você tentar mais de uma vez, é? Tem. Tem é bom. Eu não sabia, não. É a nota maior. Certo. Lá fala que é a maior, né? Que você pode ir tentando, permanece a maior. Pelo menos eu compreendi lá quando. Eu achava que só fazia uma vez e terminava. Não, você pode fazer mais de uma vez, é? Sim. Oxe, eu achando que o senhor era bonzinho. Eu achei. Até 3 vezes pode fazer. Mas mesmo encerrada a atividade lá, pode fazer? Inclusive, essa última agora tá aparecendo até as respostas. Mas tudo bem, pessoal. Assim, a ideia é, no caso, aquele questionário lá valer nota, só que seguindo esse barema aí que eu apontei para vocês, certo? Listas e barema. Somar e fazer os 21 pontos aí nessas 3 unidades tá de boa, vai passado. E quem não, porventura, não passar, vai até a final, a gente vai avaliar e ver o que vai acontecer. Tudo bem? Tudo bem. Eu tenho uma questão assim, só vai para os sagas depois de fechado aí, né? O Sagres. Tem que ter um tempo aí para os tutores corrigirem, me entregar essa planilha de notas para me lançar lá. Vocês têm acesso ao Sagres? Eu tô ativo lá. Então beleza. Vai ser tudo. Eu posso só perguntar aos colegas aqui para ver quem mais não recebeu o link, gente, da atividade de sábado, porque senão eu vou ter que levar falta, pelo que eu estou vendo aqui. Desculpa, professor, eu sei que não é aula do senhor, mas porque teve mais colegas aqui que falaram que não chegou o link. Eu fiquei esperando a aula e não teve o link. Se não me engano, colocou no grupo que ia ter às 19 horas e postou Eu o não link estou no no grupo, eu grupo. não quero estar no grupo. Porque postou Eu no estou no grupo. grupo geral, um grande lá do coisa. Então, pessoal, Que Marco postou então no aqui grupo. já está adentrando aqui um pouco do horário, então só para a gente encerrar. Então, essa foi a nossa última aula com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da matéria, da disciplina. Não sei se foi da maneira que vocês pensaram, mas foi a maneira que eu pensei de passar para vocês, para vocês, de fato, conseguirem aprender, porque é uma disciplina essencial, né, para os próximos que vêm para frente, cálculo 1 e da física também. Mas eu espero... Eu achei ótima, professor. Foi uma disciplina maravilhosa. Foi melhor até agora. Foi muito satisfatório aí estar trabalhando com O senhor vai vocês. dar aula nos outros cálculos que tiverem? Bom, é assim, se tiver, eu espero que sim, né? Se for para mim encarar, a gente está disponível sim. Eu espero que sim. Professor, vai ter aula pra gente avaliar? Também? Oi? Fala, Luiz. Pode falar, André. O senhor dá aula na cálculo 1, cálculo 2 e 3 também, professor, hein? Sim, eu sou da área de matemática, eu dou cálculo então 1. o senhor deve dar aula para a gente, então. Sim, certamente sim, eu espero, né? Eu trabalho na UESB, que é a universidade em Itapetinga, eu trabalho cálculo 1, 2, 3, cálculo 4, álgebra. Você vai dar aula para a gente. Certamente sim, espero, né? Então, pessoal... Professor, vai ter fórum para a gente avaliar a disciplina que o senhor disse que ia ter? Não. Eu não
Eu tô valendo aqui agora, por isso que eu tô perguntando a vocês aí, tem um momento de falar um pouco aí e tal. Mas eu acredito que no fórum não. Ou você queria que tivesse lá para apontar? Não, professor, vou porque o senhor disse que ia ter. Aí eu já queria saber se ia ter para eu. Como eu já concluí a matéria, eu ia dar foco para outra, entendeu? Não, pode dar foco para outra, a gente não vai. As atividades aí da matéria encerrou aqui, pessoal. O que vocês têm que fazer aí agora é o quê? É entregar essa prova final aí agora e pronto. E aguardar a sair as notas e bola para frente. Podem focar. Quem terminou aí no caso agora, pode focar nas demais e seguir o barco. Beleza, Luciano? Fechado, professor. Muito obrigado pelo tempo. Foi muito bom, aprendi bastante. Reaprendi muita coisa também. Foi bem legal. Que bom, pessoal. Então, assim, Boa noite, professor. Lembrar o pessoal para assinar a frequência aí, já foi postado aí na mensagem, né? Então, só para. Lembrete do professor Marco aí, né? Para não esquecer de assinar. Então, pessoal, a gente, igual eu falei para vocês, né? Fiz o possível da forma que eu pensei a disciplina para um curso EAD, né? Matemática básica, eu pensei dessa forma e eu espero que tenha contribuído aí com vocês, né? E aí, lá para frente, vocês vão ter cálculo 1, 2, 3, 4, certamente vai ter muita matemática, né? Se tiver, para a gente encarar aí, estamos aí disponíveis. Certo, professor. Também espero aguardo o senhor. Eu não me empenhei nesse módulo. Eu já falei com o Marco, né? Vou refazer, porque eu quero absorver, mas o senhor é excelente. E a gente aguarda o senhor. Certinho. Obrigado aí pela avaliação. E, assim, como você falou, rever novamente o material, reestudar de novo, faz parte, tá? Ainda bem que tem tudo guardadinho, os vídeos, né? Tudo aí. Obrigado, professor. De nada, pessoal. Então, aqui eu vou encerrar para a gravação aqui agora, beleza? Professor. Então, até uma E até a próxima. próxima aula. Lá Muito pra obrigado, frente. professor. Uma boa noite para vocês, fica na paz. E Professor, obrigado por cheguei um pouco atrasado, mas já peguei alguma coisa. não de nada, satisfação ter você aí. Muito obrigado. Nada. Boa noite E a todos. vamos à frente. Sim, seguir em frente sempre. Isso aí. Não desistir nunca. Jamais. Jamais. É igual Rock Balboa. E o Rock Balboa é uma lição de vida, né? Sim. Lição de vida. Então, beleza, pessoal. Tudo de bom para vocês e até uma próxima aí. Até. Essa aula vai estar disponível a partir de quando? Em breve, assim que eu encerrar aqui a gravação, eu vou tentar baixar o vídeo e compactar e inserir, beleza? Pronto, beleza. Obrigada.